Opa, pastor, tudo bom? Como é que vai? Tudo tranquilo? Espero que tudo esteja ótimo, tudo na paz de Deus. Pastor, eu vou apresentar aqui então um projeto, e aí eu só faço uma chamada aqui de atenção nesse risco aqui, ó. Não sei se dá para o pastor dar uma olhada. Isso daqui a gente chama de caixa de corte, tá bom? Então é com essa metodologia, essa ferramenta que a gente daí vai apresentar o projeto, beleza? Então eu faço sempre um videozinho rápido, né? Sempre apresentando como ficou o projeto, quais foram as considerações. E aí a gente está aberto daí, tá, pastor? A mais duas correções, tá? Então o pastor pode aí falar, não gostei disso, não gostei daquilo, tal. A gente faz mais uma correção. E daí depois o pastor ainda pode fazer mais outra correção, tá? Então, por exemplo, vamos mudar isso, tal. Tá bom? Então eu vou começar aqui apresentando, né, a fachada aqui, então, da igreja, né? Então ela ficou com esse aspecto aqui, né? Aqui tem uma pequena escadaria. Essa escadaria é para vencer um pequeno vão, um pequeno desnível. A gente calcula aí 1,20 m, 1,30 m, tá? Por quê? Porque lá dentro o pastor vai ver que a gente considerou como se fosse uma declividade, tá bom? Mas isso daqui lá na frente a gente já vai mostrar aí pro pastor, tá? E aqui do lado aqui uma rampa de acesso, tá? Aí, pastor, vamos ter também algumas questões com relação à vaga de garagem, tá? Mas isso daí eu converso daí com o pastor pessoalmente, quando a gente for sentar aí para conversar sobre os ajustes do projeto, daí eu aproveito e já falo isso pro pastor. Beleza? Então, pastor, aqui então essa daqui, né, que é a fachada, então a fachada frontal, né, aqui da igreja. Aqui as laterais a gente convencionou com janelas, tá? Pode ser com janelas ou não, o pastor também pode também pedir para que seja feita toda inteira, né, de alvenaria, talvez para não atrapalhar uma iluminação interna, né? Então isso daí também depende bastante. E aqui atrás, o pastor vai ver que a gente fez um corredor, né? E esse corredor dá acesso ali aos banheiros e a escada, tá? Mas isso a gente vai mostrando. Então, pastor, ó, com relação àquela caixa de corte que eu mostrei, então como se a gente tivesse, ó, tá vendo que tá descendo? Como se a gente estivesse cortando o desenho, ó. Tá vendo? Então aqui a gente agora vai ver pela parte de dentro, tá bom? Então como que a gente fez aqui, ó? Então vamos girar aqui, que a gente já vai mostrar. Então, a pessoa, né, vai subir aqui a escadaria, né, vai abrir a porta e daí já vai ter acesso aí à parte interna daí da igreja, tá? Então, e essa daqui é aquela questão que eu tinha comentado com o pastor sobre aquela declividade, tá bom? Que como que a gente faz? A gente faz como se fossem níveis, né? Em pequenas escadas, então, onde a pessoa consegue, né? A gente tem um conforto muito melhor na hora das apresentações, na hora dos cultos, né? Porque as pessoas estão em desnível, né? Então tem um pequeno desnível aí entre 10 a 15 centímetros, é um pequeno desnível mesmo, mas já é suficiente aí para que o fiel, né, pessoal aí já consiga assistir toda a programação, tá? Aqui também existe um púlpito, né? Um púlpito também que a gente considerou aí, se eu não me engano aí 60 centímetros, tá? Depois eu já confirmei as medidas para o pastor. Então ficou meio que essa modelagem, tá, pastor? A gente coloca aqui alguns elementos aqui, né? É o que a gente chama de humanização, né? A gente coloca aí alguma decoração e tal para a gente ter uma ideia melhor. Tá? Então essa escadaria aqui, pastor, também pode servir aqui para os corais, né? Os corais eles podem cada um ficar aqui numa fileira, né, em um degrau, e eles também vão ficar em desnível, então vai dar para todos assistirem, tá? Então fica mais ou menos dessa forma. Aqui em cima, tá, a gente consegue até fazer um mezanino, eu acho que fica legal também, né? Aproveita um pouco mais de espaço, tem ali um lugar para algumas cadeiras, né? E a gente consegue fazer aí como se fosse essa elevação aqui pela escada, né? Então vem a pessoa, sobe a escada, dá lá em cima no mezanino, e aqui existe uma sala técnica, né? Eu lembro que o pastor tinha comentado alguma coisa nesse sentido. Não sei se ficaria do interesse de vocês fazer o mezanino ou não, se foge da proposta, tá? Mas isso tudo aí a gente vai ajustando
conforme a gente for comentando aí sobre o projeto, tá bom? Então eu coloco aqui em cima, ó, porque aqui em cima é muito melhor para você até fazer uma gravação, né, uma transmissão ao vivo do culto, você consegue fazer aí de cima, tanto a sonoplastia como o pessoal de áudio, né? O pessoal consegue trabalhar bem legal aí de cima também, tendo uma visão totalmente privilegiada, tá bom? Deixa eu dar aqui até uma visão 360 graus, tá? Aqui tem uma janela, tá? Depois a gente vai ver com calma. A gente não consegue ver a janela aqui, pastor, por completa, por conta daquele corte que a gente fez, tá bom? Então é por causa disso que a gente não consegue ver a janela aqui, tá? Mas existe uma janela e tudo mais aqui. Deixa eu só aumentar um pouco aqui para o pastor entender. Ó, então eu estou elevando aqui o corte. Olha só, a janela já começa a aparecer, tá? Mas é como se eu estivesse cortando aqui, tá bom? Então essa daqui é a parte, né, interna aqui do templo, né? E como que ficariam aí também o mezanino e tudo mais, né? E o pessoal técnico, né? Que ficaria ali ajudando. Pastor, então aqui a gente tem aqui um acesso pelo corredor lateral aqui, né, direito, onde a pessoa daí vai encontrar duas portas, né, a princípio banheiro masculino e feminino, onde a gente tem aqui lavabos, né, ou lavabos não mictórios, né, algumas louças sanitárias, e aqui a gente também teria uma porta, que essa porta daria acesso a uma escada que levaria o andar ali, né, o segundo pavimento, o andar superior, que ficaria da seguinte forma também, ó. Então a gente consegue ter aqui acesso ao andar de cima. Deixa eu... Opa! Peguei aqui esse corte. Ó, então perfeito, ó. Então aqui é os fundos, ó, da igreja, né? Aqui as costas da igreja, ó, aqui é a parede, e aqui atrás é onde acontece toda essa divisão, né? Então subindo aqui a escada, a gente já tem aqui, né, um corredor. Esse corredor então dá acesso a mais 3 salas, tá? Então eu sei que existe, né, a igreja que eu frequentava tinha salas de criança, né, e dos adolescentes, passava uma lição interativa diferente, né? E aqui também uma terceira sala, eu não sei para o que funcionaria, né? Talvez a sala do pastorado, né? Então aí há da gente definir, né, algumas questões aí com relação a esse projeto aí, tá bom? Não sei se são todas essas salas e tudo mais, tá bom? Ó, aqui então a gente coloca aqui algumas janelas pivotantes aqui. Lembrando, pessoal, que a gente precisa de um afastamento aqui de pelo menos 75 centímetros aqui da divisa, né? Que é uma abertura. As janelas aqui da mesma forma, não 75, 1,20 m. Tá? Então, de uma forma geral, pessoal, esse daqui que é o projeto, tá? Um projeto inicial, uma concepção inicial aí para vocês, beleza? Então é isso aí, me coloco aí à disposição, pastor, para qualquer dúvida, né? Alterações aí que a gente queira acrescentar aí no projeto, beleza? Muito obrigado então, pastor, espero que o pastor tenha gostado e fico aí à disposição. Até mais!